Fala pessoal, beleza? Thiago aqui do Guitar Vibes e um vídeo diferente. Eu vou fazer um react do vídeo do canal aqui. Vamos falar a real do Caio Echen. É um brother que me segue no perfil do Insta lá. E eu conheci ele porque ele comprou uma guitarra minha e ele fala dessa guitarra aqui no vídeo. O tema do vídeo é bem legal, o instrumento caro faz sentido e eu vou comentar um pouco sobre isso também, fazendo esse react. E vamos lá, vamos ver junto. Vou deixar o vídeo aí na descrição. E bora lá. Vamos começar aqui. Fala aí, rapaziada, vamos trocar uma ideia se vale ou não vale a pena ter instrumento caro, instrumento de marca, não só de marca, mas caro, né? Hoje em dia, em 2025, tô com alguns equipamentos caros aqui, tô com algumas das minhas guitarras, vou apresentá-las para vocês e eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Essa guitarra aqui, primeiro, é uma guitarra de luthier, tá? Uma guitarra feita por um luthier chamado Mark Dean, dos Estados Unidos, de Carthage, Missouri. Telecaster é bonita pra caramba, né? Acho que é Butterscotch o nome dessa cor, acho que é o acabamento, não sei. Corrijam aí, acredito que sim. A marca dele chama MJT Guitars, é uma marca que faz réplicas das primeiras guitarras da década de 50 da Fender. É uma réplica de uma Broadcaster, ou Lowcaster, como as pessoas chamavam, né, que depois virou a Telecaster. Enfim, o que essa guitarra tem? Bom, corpo. Sua Piaget, peça única, uma peça só. Sua Piaget, ela toda, o acabamento é relic, né? Não sei se dá pra ver no vídeo aí. Bem legal, no braço também. Eu gosto de guitar Swan Piaget. Eu tive uma Yamaha Pacifica 912, vendi recentemente. E, cara, é legal pra caramba. Eu acho a madeira muito bonita, né? Pintura transparente, bem legal. Atrás do braço. Enfim, corpo Swan Piaget, peça única, braço de maple, tarraxas Classon, são as mesmas que vão na Fender. Captação, Fender Custom Shop Texas Special. Essas tarraxas Classon são bem legais. Esse aspecto vintage dela é bem interessante. Uma pena que pra gente aqui é caro, né? No OLX, atualmente, tem umas tarraxas dessas, acho que estão pedindo 400, 450 lá novas. Tem um vendedor vendendo lá, tá bem legal. Eu vi semana passada, quem quiser aproveitar, corre lá. Potenciômetro CDS, Switchcraft na chave, capacitor a óleo. Uma puta guitarra, beleza? Já mostra o som dela. Uma guitarra com potenciômetro CTS e chave CRL, enfim, jack Switchcraft, são componentes que você nunca vai trocar. Eu tenho guitarras aqui com esses componentes e, cara, você coloca, passa 15 anos, claro que você precisa cuidar da guitarra, né? E você não vai trocar, não vai ter problema. Então, vale a pena fazer upgrade, esse tipo de upgrade, por exemplo. E essa outra aqui? Bom, isso aqui vocês já viram no canal, né? Isso aqui é uma Gibson SG Standard, 1998. E aí? Acabou o assunto, né? Saca? Deu pra perceber? Ali, eu tive que contar uma puta história. Não, porque a madeira da Arca de Noé foi usada lá na época dos dinossauros, tá? Desde os dinossauros secando, curando, aí Noé usou para fazer a arca, e quando os bichos entraram na arca, ficou o relíquio da madeira, porque aí o captador foi feito pelos gnomos de Madagascar. Eu vou colocar numa velocidade um pouco mais rápido, porque como eu falei, eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem aí, e como eu já vi, eu vou saber pegar ali os momentos para comentar. Isso aqui eu falo lá no meu Insta, né? É interessante porque isso tem a ver com a marca, com o branding, com o que a marca conquistou, né? Cara, você não faz força. Você pega a Ibanez, por exemplo. Cara, eu gosto muito de Ibanez. Talvez seja minha marca de guitarra preferida. Não. Não porque eu não tenho. Eu diria que se eu for pegar os modelos de guitarra que eu mais gostei de tocar, não foram Ibanez, por exemplo. A guitarra que eu mais toco é uma Condor, né? Que entra um pouco dentro desse assunto de instrumento caro valer a pena ou não. Mas aí é o seguinte, Gibson e Fender, essas duas marcas, elas vendem sem fazer força. Por causa do nome que elas têm. Ibanez ainda é um pouco mais difícil. Né? Se o cara estiver procurando uma proposta dentro do que é ali dentro do que a Ibanez oferece, apesar da Ibanez oferecer guitarras, enfim, para vários estilos, a Ibanez, ela em superstrato ali, talvez ela seja mais famosa. Sim, você pega, por exemplo, a guitarra do Steve Vai, ela é a guitarra mais famosa da Ibanez e ela vende, dependendo do modelo, para colecionadores, por exemplo, ela vende sem fazer força, né? Só que Fender e Gibson é unanimidade. Você não precisa, como o Caio disse aqui, cara, você não precisa ficar falando de onde ela veio. Óbvio que hoje, dependendo do modelo, por exemplo, e do preço, você pega uma Custom Shop, ou você pega uma Custom Shop da Fender ali na faixa de 35 para cima, 35 mil, aí você conta ali um pouco de história e tudo mais. Né? Mas, via de regra, você pega guitarras ali de 10 mil da Fender, você não precisa falar muita coisa sobre ela. Ela precisa estar toda original, precisa estar bem conservada e cara, e tu vende fácil. É diferente no caso de outras guitarras. Você pega Luthier, por exemplo, Luthier famoso. No Brasil a gente tem alguns. E eles precisam detalhar a guitarra inteira, uma baita de uma configuração a guitarra tem, mas precisa fazer um baita de um detalhamento para poder vender a guitarra. Entendeu? E conta a história, conta a história para justificar o preço da guitarra, ou se é boa ou não.
sabe? Não tem som, sabe? Outra aqui acabou a história, cara. É uma Gibson SG standard, acabou, sabe? Mas aí tem um ponto. Quem é você quando você vai comprar um instrumento? Você é um colecionador? Você vai comprar um instrumento para tocar na sua casa? Você vai comprar um instrumento para revender? Por exemplo, vou mostrar uma outra guitarra aqui. Essa aqui é uma guitarra da Ibanez, modelo 540S Saber, da década de 88 ou 89, o ano dela. E essa guitarra aqui eu comprei de um cara chamado Thiago, ele tem um canal chamado Guitar Minds. E ele é um cara que compra Sou eu. instrumentos. Então ele tem colecionador também, toca muito bem, tem uma coleção de guitarras, e vira mexer, tá com. Toca muito bem, obrigado, cara. Eu não toco como você. Na verdade, eu parei de estudar tem muito tempo. Eu tenho um vídeo com essa guitarra aqui, eu vou deixar na descrição. Cara, essa foi uma das melhores Ibanez, uma das melhores guitarras que eu já tive. Eu me arrependi de ter vendido. E até falei pro Caio que se um dia ele for vender, eu compro de volta. Essa guitarra é maravilhosa, ela é 88. E ela foi a guitarra que gerou ali o modelo do Frank Gambale. Foi inspirado nessa guitarra. Então, é uma guitarra sensacional. Mas, como eu falei, perto de Fender Gibson, enfim, fica longe ali a fama e você compra uma guitarra dessa aí. Na época, ela estava mais barata. Hoje em dia, o pessoal meio que tá enlouquecendo um pouco, tá vendendo essas guitarras aí, mas praticamente pelo dobro do que eu vendi na época. Mas, cara, é uma guitarra maravilhosa. Esses captadores dessa guitarra são os Ibanez IBZ e USA, que são um dos melhores captadores que eu já usei. O humbucker é um dos meus preferidos, é o F2, um dos melhores humbuckers, todos feitos pela Edmarzio. E ponte Edge mesmo, a ponte do Steve Vai, cara, baita de uma guitarra. Quando ele vende guitarra, manja muito de ponte Floyd Rose e ponte flutuante. Cara, se vocês quiserem conteúdo desse, vai lá no canal dele. Eu tenho um curso sobre pontes Floyd, e o meu canal aqui tem bastante conteúdo. A principal linha editorial, o principal assunto do meu canal são pontes Floyd Rose, tá? Então, se você quiser acompanhar, segue no Insta lá também para acompanhar as novidades. E ele é um cara que compra e vende guitarra. Então, por exemplo, pra ele, provavelmente aquela guitarra já não faz sentido. Pô, mas é uma puta. Eu assisti esse vídeo com a minha esposa. E aí eu falei, o rapaz comprou minha guitarra que veio aqui buscar e tal. É legal e tal. Aí eu falei, ele só errou no fato de que eu compro e vendo guitarra. Minha esposa, não errou muito porque você tá fazendo isso. É engraçado, porque não foi o meu intuito comprar e vender guitarra. Eu comprei as guitarras pra mim. Só que acabou que eu vendi algumas, porque assim, eu passei a comprar, virou um certo vício, inclusive. E passei a não gostar de algumas e gostar mais de outras. Então, acabei vendendo. Essa aqui, por exemplo, foi um baita de um arrependimento, porque eu estava querendo pegar outras guitarras, pegar outras, aquela ansiedade. Aí eu vendi, devo ter vendido aí nos últimos 2 anos umas 6 Ibanez, por aí. Então, foi isso que aconteceu. Mas eu não sou um lojista, eu não vivo disso, né? Mas acabou virando isso aí. Eu compro essa percepção do Caio, ela não tá errada, porque acabou que eu, por acidente, passei a comprar e vender guitarras, tá? Mas não é o meu foco. Guitarra de computação, mas não tem valor. Como é que ele justifica o valor? Ele tem que ficar botando 1 milhão de histórias. Veja aqueles anúncios de Picamilho, Isso é verdade. A guitarra demorou um pouco para eu vender essa guitarra. E guitarras da Ibanez são tipo guitarras de nicho, cara. O cara que vai comprar essa guitarra, ele tá procurando uma guitarra. O Caio tava procurando. O Caio, até então, ele tinha essas guitarras mais tradicionais. Na época eu vi o perfil dele e tudo mais. E aí o Caio tava atrás de uma Ibanez. Então calhou dele pegar a Ibanez. Todas as Ibanez que eu vendi eram para pessoas que estavam ali querendo aquele instrumento, que estavam querendo uma Ibanez boa, japonesa, né? Então, enfim, é muito específico o comprador que vai comprar uma Ibanez. Essa é a verdade, tá? E para esse vendedor específico, você não precisa ficar explicando muita coisa, não. O Caio normalmente conhece. Mas é isso aí que o Caio falou, é difícil. É difícil. Fender e Gibson, era uma guitarra, vocês conhecem? A Fender e Gibson são guitarras versáteis. Normalmente principalmente o cara que você vai tocar na noite, vai acompanhar artista, vai tocar na igreja. Se o cara puder comprar uma Fender e uma Gibson, é óbvio que ele não vai comprar uma Ibanez. A Fender e a Gibson já carregam no nome dela, principalmente a Fender Strata ou uma Telecaster, versatilidade. Então o cara vai comprar aquela guitarra e o cara sabe que na revenda, numa possível revenda para pegar uma guitarra melhor, cara, ele não vai ter dor de cabeça. Então, Ibanez é uma guitarra específica. Eu considero guitarra de nicho. Vai comprar o cara que quer comprar aquela guitarra. O de Marketplace tem páginas e páginas de texto gigante, porque a madeira, o computador, o mico, não sei o quê, e não vende. Porque é isso, no final das contas, essa é a realidade. Então, se você não vai comprar, porque você vai pensar em revender no futuro, cara, você tem que, infelizmente, tem que gastar dinheiro para comprar alguma coisa de marca. Mas se você quer tocar apenas e vai casar a guitarra, vai uma dessa, faz customização, faz como o Rafa Médio, por exemplo, eu sigo o canal dele, meu amigo, para ver. Hoje em dia, você vai comprar uma guitarra dessa, você está pagando R$9 mil. Aí é mais uma vez o que eu volto para vocês. Depende muito do que você está buscando, né? Depende muito do guitarrista, depende muito do momento, depende muito, como eu disse, é específico. O cara vai comprar uma guitarra dessa, ele vai ter uma das melhores guitarras super extrato, Shredder, a melhor ponte que eu considero do mundo, a ponte Edge. Mas, cara, é uma compra específica, não adianta, tá? Você pega ali Fender mexicana por R$5 mil, cara, para a maioria das pessoas vai ser uma compra mais interessante do que pagar 9 mil numa Ibanez dessa hoje em dia, que tá custando, nesse estado, 9 mil reais uma Ibanez dessa, mas, cara, bem melhor para um cara que toca. Se o cara toca na igreja e, sei lá, o cara faz
faz uns freela aí tocando no final de semana e tal, em barzinho, por exemplo. Que é uma coisa que eu não recomendo, tá? Se toca na igreja, fica só na igreja, se você puder. Então, assim, se o cara faz isso, é óbvio, vou indicar pro cara, compra uma Fender mexicana, bem cuidada, legal, enfim. Venho aqui comprar uma Winner, tá? Eu tô pensando em comprar uma Winner e colocar, customizar, colocar uns malagoli nela. Pô, meu, acabou Não história. conheço essa guitarra. Tá de uma malagoli na mão Fender, saca? Porque, meu, se você não tá pensando na marca, você só quer o som, acabou a história. Você tem uma guitarra bem construída, coloca uma captação boa, meu, já era. E aí tem a outra questão, que é o seguinte, vamos supor que você tem grana pra comprar uma guitarra boa, e aí só que você sabe tocar, você vai ficar levando pra tocar, sentar. Tem um vídeo aqui, eu vou colocar na descrição também, um short, que eu tô tocando uma Tajima chinesa. Cara, o som dela legal, me surpreendeu demais, e a alavanca, a ação de trêmulo da alavanca dela, também me surpreendeu. Eu já tive Fender americana, já tive Fender mexicana, e, assim, eu vou ser bem honesto, não acho, na minha opinião, pelo menos da Tajima que eu tive, eu não achava melhor do que a minha Fender americana. Mas Fender mexicana ali, acho que ficava pau a pau. E, cara, aquela Tajima 635 Brasil, um dos melhores extratos que eu já toquei até hoje. Aquela extrato T635. Então, e a 735 antiga, acho que é 735, cara, a guitarra que eu acho muito bonita. Eu lembro que a primeira que eu vi era uma Sunburst com escudo tortoise, cara, legal pra caramba. Você vai levar um amplificador desse aqui pra tocar, no botequim? E aí, vale a pena? Claro que isso aqui não é um contraponto ao que o Caio tá falando, tá? Isso aqui é um complemento também e a minha opinião. Eu acredito, óbvio, que existem guitarras baratas que são melhores do que guitarras caras, porque, como eu disse, a guitarra que eu mais toco é uma Condor. E, cara, é a minha guitarra preferida, talvez, hoje. Talvez não. Acho que é a minha guitarra preferida. Enfim. Diz que você vai estar aí, vai ter gig, hein? Você vai tocar? Vai levar as coisas pra tocar? Já teve final de semana passada, você tocou, né? Já pegou seu cachê? Ou não, vai pegar essa semana? Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui, inclusive, vou mentalizar, hein? R$100? Não, peraí, pensar um pouco mais. R$100 batata frita, né? Isso aqui a minha esposa deu risada na hora, porque minha esposa não tinha ideia de quanto ganhava um músico que tocava na noite. Ela falou, é isso mesmo? Eu falei, infelizmente é por aí. E eu nunca toquei na noite, nunca toquei em barzinho nem nada. Antigamente, quando eu era um pouquinho mais competente, até chegaram a me chamar, mas eu nunca tive interesse, não. É engraçado que eu sempre tive interesse de tocar na igreja. Apesar de não tocar hoje em lugar nenhum, eu sempre tive interesse, quando eu comecei a tocar na igreja. Eu não tinha interesse nenhum em fazer disso uma profissão. E eu tinha uma dedicação bem legal de comprar instrumento legal, de tentar... Eu comecei a fazer upgrade muito cedo, porque minha primeira guitarra foi uma Condor Strato. E, cara, minha paixão era fazer upgrade daquela guitarra pra tocar na igreja. Eu não tinha nenhuma outra pretensão, né? Enfim. Acertei. E aí você vai levar uma Gibson, um Ibanez, um amplificador cabeça de caixa para ganhar R$100 batata frita? Não vale a pena? Então tem que levar isso em conta. Eu acho que isso é importante, porque as guitarras estão muito caras, os equipamentos estão muito caros hoje em dia, e aí fica complicado, porque tem questão de assalto, tudo mais, você vai aumentar dessa aqui. Hoje, se o cara não acompanha artista, né? Se o cara toca em barzinho mesmo, a realidade de hoje é essa, né? O cara compra ali, o pessoal nem leva ampli. Na maioria das pessoas que eu tô vendo por aí nem tá levando ampli, compra como ele vai estar um Tonex, compra uma pedaleira com IR, enfim, liga no sistema de som lá que for bom, leva uma guitarra mais barata. Esses dias eu fui jantar com a minha esposa num restaurante que tem música ao vivo, e o cara tava com a Tajima lá, tirando um baita de um som, e uma GT1000, acho, da Boss. Cara, mó som, baita de um som, tocando blues. E, cara, é o que precisa. Eu também faria a mesma coisa. Não levaria Fender, não levaria Mi Bands que eu tenho aqui eu vou mostrar pra vocês, inclusive. Vai ter um vídeo review dessa guitarra. Não faria isso. Não tem nada. Os caras, não sabem usar. Não sabe se é porcaria ou não, entendeu? E aí, se você precisa só tocar mesmo e ter um bom nome, boa qualidade de som, tá? É um esquema bom. E você vai pagar muito mais barato, muito mais barato. Vou mostrar um pouco do som dela que eu tinha prometido e fazer uma observação sobre o Marshall. Esse Marshall tem um Origin 20. Cabeçote de caixa. Por que eu comprei ele? Porque eu gosto de tocar uma onda New Soul, Jazz, essa parada assim. E ele faz um som bem clean, até um som crush. Se vocês quiserem um som high gain, vocês vão ter que pôr. Eu recomendo bastante esse Marshall. Eu tive um DSL 20, que já é um som mais para um drive, para um distortion, e o clean não é tão interessante, ele cruncha muito fácil. Esse aqui não, esse aqui é mais legal, porque ele tem um clean mais interessante, esse ampli. Onde eu comprei o meu tinha, e futuramente, se eu for adquirir um Marshall, vai ser esse aqui. Porque é um ampli mais versátil. Como o Caio diz aí, se você colocar um pedal na frente para empurrar ou usar uma pedaleira, você tem um ampli melhor. Mas, mais uma vez, entra a necessidade, se você pode. Eu pegaria um combo hoje, até por causa de espaço, né? Até o Caio fala aí no vídeo que esse ampli hoje fica mais cenográfico do que qualquer outra coisa, porque ele acaba que, por causa da rotina dele, ele não consegue tocar nesse ampli à noite, porque vai vizinho e tudo mais, o volume de um ampli desse. Cara, quando eu tinha o Marshall aqui de 20 watts, se eu colocasse no 2, já não daria para tocar à noite, né? Quem tem ampli valvulado sabe como que é. E eu tenho uma caixa com ele tava ligado numa caixa com falante de 12, cara, não dá, é impossível tocar num ampli desse em casa, assim. Só se for de dia, mas mesmo assim, eu que trabalho em casa junto com a esposa, incomoda, né? Então, enfim, é legal você ter um combozinho e manda ver. Pegar uma frente de um OCD, alguma coisa assim. Então ele vai vir, e eu como proteção também de jazz assim, você fala, pô, mas vai ficar jazz de marcha, de Telecaster?
Cara, dá pra tirar muita som, vou mostrar pra vocês. Você tem um áudio do celular que não tem infraestrutura pra fazer YouTube, né? Então, Coloquei na velocidade normal, porque o Caio vai tocar uma parada interessante, um walking bass, é interessante a gente dar uma olhada aqui. Apesar que vocês vão ver o vídeo na descrição, vê, assiste, se inscreve lá, se inscreve aqui também, deixa o like, tá? Ó, eu deixei bem fechado o som, bem pra ficar aquele clean fechado, bem aveludado. Vou fazer um walking bass aqui. Legal pra caramba, né? Eu não sei fazer isso aí, não. Show de bola. Ou seja, dá para tirar um som limpo, muito bonito, e dá para deixar ele bem cristalino, brilhante também, que eu fechei o tone, tá? Mas, ou seja, dá para ele ficar fechadinho, aveludado, para quem curte uma onda new soul, jazz, assim, fica muito bom. E quando eu quero tocar uma parada mais fusion, eu abro ele, consigo dar deixar ele mais saturado, dar um drive nele, fica o drive do Marshall, não tem o que falar. Então é uma boa pedida, existe um modelo combo, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Só que aí é aquilo que a gente está falando, quanto custa um amplificador desse? E a minha utilidade dele? Né? Como é que é? Pra eu falar real para vocês, cara, ele funciona muito mais, às vezes, como cenário do que como amplificador. Ah, mas então você toca pouco, você não é guitarrista, não sei o quê. Cara, a realidade é não. Eu não trabalho só com música, eu trabalho com TI. Depois eu conto eu sou engenheiro, tá? Eu também engenharia também. Eu tenho muito tempo de engenharia com música, foi muito difícil. Depois eu conto essa história no próximo vídeo. E hoje eu consigo pagar os equipamentos caros, que são minha paixão, com outra área de onde vem dinheiro, tá? E eu tô contando a real para vocês aqui, para vocês não gastarem dinheiro de vocês, que é suado. Isso que eu queria fazer um comentário sobre isso. Eu vou fazer 40 anos ano que vem. E o que o Caio fala é interessante, né? Hoje, normalmente algumas pessoas que eu conheço nessa faixa de idade, é que agora que essas pessoas estão conseguindo comprar, assim como eu, os instrumentos que sempre quiseram, ter os equipamentos que sempre quiseram. Antigamente não era possível, né? A não ser que você nasça rico e tudo mais. Antigamente não era possível para mim ter esse tipo de coisa. E a gente consegue outra profissão. Eu, diferente do Caio, eu nunca tive pretensão de virar músico, de ganhar dinheiro com isso, como eu falei, tocar na igreja. Era a minha única pretensão. Mas eu fiquei muito feliz porque nas últimas 2 semanas eu adquiri 2 guitarras. Na verdade, era para ter adquirido uma, comprei 2 por acidente, que era a Ibanez Jane do Steve Vai, mas eu queria a versão específica nos 90, das primeiras, e eu comprei essa guitarra. Eu vou fazer um review dela aqui. Eu não vou mostrar, vou deixar um vídeo na edição rolando, e eu fiquei muito feliz porque consegui essa guitarra, mas cara, olha aí, eu vou fazer 40 anos. Eu lembro de quando eu assistia o Steve Vai, quando eu tinha 20 anos, eu assisti o Steve Vai tocando a mesma guitarra no Tender Surrender, tocando aquela música, e eu olhava e falava, putz, que guitarra maneira, que guitarra legal. E cara, só agora, nos últimos 2 anos, 3 anos, que eu consegui ter os instrumentos que eu queria. E outra, eu nem toco nada e tal, mas é isso, a gente consegue com o suor do nosso trabalho as coisas com o tempo. Isso acontece com muita gente, né? Uma reflexão aí, porque muitas vezes você vai conseguir as coisas depois, mas é satisfatório. Com escolhas erradas, tá? E aí o que eu acho disso tudo? Que às vezes você compra um Tonex desse tamanho, Tonex One, ele resolve a sua vida. Eu não ganho nada da empresa que Multimedia que falar isso, tá? Eu tô falando aqui da minha experiência, porque eu trabalho o dia inteiro, e aí às vezes quando eu vou estudar guitarra já passo do horário e não dá pra ficar tocando um computador desse tamanho, porque às vezes vai incomodar o vizinho, certo? Então, tem que ligar a guitarra numa interface e no fone de ouvido. Pô, mas aí você tem um fone desse pra isso, entendeu? Será que vale a pena? Não vai? Hoje eu tenho uma condição financeira que me permite ter as coisas que eu quero, assim, essas coisas que eu sonhava de ter quando eu era criança. Pois é, essa é uma realidade de muitos, né? Eu moro em apartamento, aqui dá pra tocar de boa de dia, mas eu não gosto de tocar de fone, cara. O que eu faço? Eu tenho um mini amp da Nux, que eu já indiquei aqui, já mostrei. Cara, e ele é sensacional para você tirar um som. É sensacional. Acaba que eu tenho um Marshall aqui, eu tenho um Marshall hoje, um cabeçote que é transistorizado, mas eu tenho com efeitos. E, cara, ele é como o Caio falou, ele é mais cenográfico do que, ou vai falar ainda nesse vídeo, ele é mais cenográfico do que qualquer outra coisa. Eu uso muito pouco ele e uso mais o Nux pequenininho para tocar. Mas às vezes você vai fazer uma escolha aí com o dinheiro apertado, então você tem que pôr isso na balança. Porque as coisas estão muito caras e às vezes não vale a pena, tá? Eu acho que hoje em dia o que vale a pena, se você quer estudar guitarra, compra um tonequinho, você coloca no bolso e leva pra gig, pra ganhar, meu. A não ser que você queira levar, porque é muito, vai ser o show da minha vida. Aí você leva um amplificador gigante, beleza? Agora pra tocar um botiquinho, pra ganhar 100 reais batata frita, vamos falar real, né? Só valeria a pena se fosse 100 reais batata frita e maionese. Aí
Eu acho que aí vale a pena levar. Se não, meu, entendeu? Aí você pega uma guitarrinha mais em conta, customizada, se você, dependendo dela, às vezes você não precisa customizar, pega uma Tajima legal, e tem várias Tajimas muito boas. Uma das melhores estradas que eu toquei foi uma Tajima. E depois eu mostro pra você, eu tentar pegar ela emprestada com uma amiga, ela é de uma amiga ainda. Eu falei pra ele, você vai esse vídeo pra mim. Porque meu, ele tinha duas, ele tinha uma Tajima, igualzinha, extrato, e tinha uma Fender México. Tem uma coisa interessante aqui, deixa eu ver se tá aqui pra mostrar pra vocês. Só um minutinho. Ó, essa questão de guitarra barata e cara, ó, dá uma olhada nessa guitarra aqui. A guitarra feita por um luthier de Campinas, ela pertenceu a um guitarrista Marcão Brito, da banda Electa. E o que eu vou falar dessa guitarra aqui? Uma banda, inclusive, que eu gosto demais, tá? Infelizmente acabou. Essa guitarra, ela tava com 2 captadores single da Tajima T635. E eu coloquei 3 de Masio nela. Tá vendo aqui? Coloquei um escudo com 3 de Masio já pronto, vem escudo da de Masio pronto com os 3 captadores. Mas, cara, eu coloquei porque eu pude colocar, mas até agora eu tenho gostado mais do som da Tajima, dos captadores da Tajima, o single do T635, que inclusive são da Malagoli, segundo o Luthier me disse, do que os de Masio aqui. Significa que eles são melhores? Não, eu gostei mais do som do captador Tajima lá do Malagoli, da Tajima T635. Então tem muito a ver com o teu gosto. Às vezes você vai atrás de uma marca, como a de Masio, você vai pagar R$800 um captador desse. Cara, o captador é bom pra caramba, mas às vezes não é o som que tu quer. Então tem muito a ver com isso também, de tu estar perseguindo uma coisa que, cara, não precisa, entendeu? Então o outro captador tinha um som clean, maravilhoso, era mais um som, assim, uma pegada mais de extrato. Aqui descaracterizou o que ela era, o que eu tinha de referência nessa guitarra, e talvez eu volte para a configuração original. Mas é isso aí, deixa eu voltar pro vídeo. As duas exatamente iguais. E a gente tava um dia, eu fui ver a banda dele tocar, a gente tocava junto também, mas tinha uma outra banda. Eu fui ver a banda dele tocar, a gente tava no estúdio, tava ouvindo eles tocando, eu, o guitarrista, não sei o quê, acabou o ensaio. Falei, poucas pessoas tocaram as guitarras, né? Elas são iguais, eu falei, nossa, legal, deixa eu tocar. Toquei na Fender, porra, maneira pra caramba. Aí toquei na Tajima, falei, meu, nunca. Que som. Aí falei, chama a Pedro. Falei, Pedro, chega aí e tal. Falei, se liga uma parada. Toquei. Ele, você não se ligou? Toquei. A minha Telecaster Condor e a minha Strato eu acho melhor que as Fenders que eu tive. Cara, eu acho melhor. E claro que eu fiz upgrades na guitarra, tá? Minha Condor custou R$400, a minha Strato. Minha Telecaster custou 550. Mas, cara, eu acho melhor. Elas são maravilhosas, as guitarras. Depois do upgrade, cara, eu cheguei no som que eu queria naquelas guitarras. A minha Fender, eu tinha uma Fender americana que custa na faixa de R$12.000. Cara, contra as minhas guitarras de R$500 com os upgrades, eu gosto mais das minhas guitarras com upgrades. Condor. Por que o som da Tajima é melhor, mano, muito melhor. Eu falei, é muito melhor, nem ele tinha se ligado. Porque ela tem uma guitarra com o logo da Fender, você fala, Fender, eu tenho uma Fender, entendeu? E a Tajima dava pau. E ele curte jazz também. Meu, passou um tempinho, logo, poucas semanas depois, se não me engano, ele falou, me ligou, falou, vamos na Teodoro, cara, vou pegar uma equipe da hora. Fui com ele na Teodoro, ele pegou a Fender, levou numa loja, trocou a Fender por uma Ibanez acústica, para tocar jazz, e um Roland Jazz Chorus, que é o amplificador de jazz muito conhecido, o pessoal usa. Um Jazz Chorus, acho que não era o 120, acho que ele pegou 77, alguma coisa assim, não, um pouquinho menor. Um Roland Jazz Chorus é uma guitarra, uma Ibanez, George Benson, acho que é, no lugar de uma única Fender, sacou? E aí, por quê? Ficou para a Tajima, tem um puta de som muito melhor, sacou? Só que tá escrito Tajima, e a galera ainda não entendeu isso. Cara, a realidade é essa, é Tajima com agora ainda tá no Fender. Ah, mas não é a Fender, não tem um logo, você não vai desfilar a marca, escrito Fender e tal. Mas, meu, é uma puta escolha, entendeu? Essa é a realidade, na minha opinião. Mas qual que é a opinião de vocês? Deixa eu querer saber também, sua história. Contem pra mim, o que vocês acham disso? Eu acho que vai muito do qual é o seu perfil. Se você, a maioria dos brasileiros hoje não tá, meu, um dinheiro sobrando pra ficar torrando, entendeu? Então, qual seria a sua escolha? Conta aí nos comentários. Pô, baita vídeo do Caio. E eu queria só fazer um adendo nessa questão do Malagoli. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo sobre Malagolis, antes de ontem, enfim. E, cara, tem Malagoli que eu testei, que eu gostei mais do que sem mordanca. E que eu gostei mais do que de Masio. Exemplo que eu acabei de citar. Os Malagolis eu gostei mais nessa guitarra, pro som que eu queria nessa guitarra, eu gostei mais do Malagoli. Tem um Malagoli 59, o Little 59, que eu gosto mais dele do que do original sem mordanca. O Little, tá? A versão Little. O Malagoli custa 84, eu tenho, maravilhoso. Mas tem Malagoli que eu não gostei de jeito nenhum, que perto dos originais, da de Masio, por exemplo, esquece. Então depende muito do captador. Um exemplo de Malagoli que
ele foi feito numa proposta do Cruiser, do Andy Timmons, o de Marzio, que é o Single Buster. Cara, que captador maravilhoso. Que cap maravilhoso. E custa 3 vezes menos que o captador Cruiser de Marzio. Eu tenho o Cruiser de Marzio aqui, eu comparei o Single Booster com o Cruiser. E, cara, não fica devendo, sei lá, o Cruiser é 100, o Malagoli fica 98, sabe? Tipo, de qualidade. Cara, é muito bom. Então, enfim, depende muito do modelo, depende muito do gosto também, tá? Todos vão ser melhores? Não. Meus captadores preferidos hoje são de Marzio. Os melhores sons que eu tive, como eu disse, essa guitarra que o Caio mostrou, essa Ibanez, é o captador de Marzio IBZ USA F2, um dos melhores captadores que eu já tive. O melhor captador de braço que eu já testei, que eu gosto, é o 59 da Seymour Duncan, a versão tradicional, o humbucker grande mesmo, tradicional, e o Air Classic da Dimasio, que eu tenho na Telecaster Condor. Então, cara, tá aqui, inclusive, eu vou deixar alguns vídeos na descrição, como eu disse. Tá aqui, eu tenho um quadro aqui no canal, Guitar Vibes Specs, que eu mostro especificações das minhas guitarras, e tem a Condor lá, ela foi a primeira guitarra com esses captadores de Marzio. O Air Classic é um dos melhores sons que eu já vi de humbucker, de braço, enfim. E é um captador versátil que você tira um clean maravilhoso, você tira um drive maravilhoso. Então é isso, depende muito do captador, depende muito do gosto, tá? Malagoli da Palm Fender depende do modelo, tá? Depende do modelo, depende do gosto, depende de uma série de fatores, até da ligação elétrica, dos componentes e tudo mais. Então é isso, ficar por aqui o vídeo, espero que vocês gostem, visitem lá o vídeo do Caio, assistam, deixem um comentário aqui, deixem um like, e é isso, até breve.